Ok. Boa noite a todos. A gente está, conforme a maioria de vocês já sabe, a gente está postando ao vivo agora nossas palestras no nosso canal do YouTube. O nosso maior objetivo, além de ter essa videoteca disponível para que a gente possa guardar os eventos que aqui acontecem, a gente também disponibiliza isso para que as pessoas que são do nosso grupo, são nossos familiares, etc., eles possam, de certa forma, também participar com a gente disso daí. Então, fiquem à vontade de passar esse material, esse canal aí para quem você acha que pode se interessar. Tem bastante palestra interessante lá, né? Então, fiquem à vontade. Então, boa noite a todos também aí no vídeo. E hoje nós vamos falar do Livro dos Espíritos, o capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Ele tem o título de Não Vim Destruir a Lei. Esse é o capítulo 1. Desculpa, do Evangelho. Desculpa, do Evangelho. Que é o segundo livro de Kardec, né, Beth? Então, primeiro Kardec escreveu o Livro dos Espíritos e depois ele escreveu o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E por que ele, depois, né, logicamente, da introdução que ele faz, contando um pouquinho a respeito das filosofias que existiam antes, né, da época dele, que vieram desde a época antiga, por que ele começa o capítulo 1 com esse título, Não Vim Destruir a Lei? Então, vamos entender um pouquinho o contexto desse capítulo. Lendo o capítulo, fica claro que o seguinte, Kardec ele enfrentou, na sua época, uma resistência muito grande para convencer ou para passar a informação de que existia um mundo espiritual que se comunicava com a gente. Ele foi muitas vezes julgado e criticado por querer trazer uma filosofia fantasiosa, né? E muitas vezes também criticado pela própria igreja de heresia, porque a igreja não reconhecia aquelas informações como verdadeiras, achavam que ele era uma pessoa que estava tentando trazer uma doutrina contrária ao que a igreja pregava. Então ele começou esse livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, até o nome, né, Evangelho segundo o Espiritismo, foi um choque para a época, né? Ele falou, como assim? Você vai escrever o Evangelho, que era o nome utilizado para o Evangelho cristão, segundo o Espiritismo, ou seja, você está deturpando, né, a Escritura Sagrada. Até hoje, muita gente vê nesse livro como uma afronta bastante forte, né, chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Só que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele na verdade não é uma escritura sagrada. Ele é um livro de análise do Evangelho sobre a ótica espírita. Tanto por Kardec, quanto pelos médiuns da época, mas também pelos espíritos, porque muitas das mensagens, dos textos que tem lá, são textos que foram ditados pelos espíritos, né, através de reuniões mediúnicas com médiuns psicofônicos ou psicógrafos. Então, esse capítulo Não Vim Destruir a Lei é justamente para dizer o seguinte, esse livro ele não veio mudar o que Jesus falou. Isso foi a mensagem subliminar que ele quis dizer com esse título. Eu não vim aqui para destruir ou para mudar ou para dizer que o que Jesus falou não é verdade. Eu vim aqui para explicar uma ótica diferente sobre o que Jesus falou. Então, esse capítulo ele aborda exatamente isso. Kardec, como a gente sabe, né, o Hippolyte Léon Denisard Rivel, ele era um cara muito inteligente, né? Ele é um cara estudado, um mestre, né, da educação e uma pessoa com uma capacidade analítica muito grande. Ele era um cientista. Então, ele tinha uma capacidade de analisar a informação através do modelo científico e então ele estudou a religião através de uma visão científica. Então, ele começa esse capítulo do seguinte, falando do texto do Evangelho que fala isso, eu não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque, porquanto a verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste o único J e o único ponto. Ele tirou um texto do Evangelho de Mateus para começar o capítulo. Então, nós vamos começar o capítulo, depois dessa breve introdução.
Ele começa o capítulo falando sobre Moisés, falando um pouquinho sobre vamos dizer assim, o que Moisés deixou como doutrina, como filosofia, ou mesmo como lei. Né? Não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de estudar quem foi Moisés, historicamente. A gente conhece que Moisés deixou, eu ia falar, Moisés que construiu a arca. Todo mundo ia olhar assim para mim. Então, para ver quem conhece Moisés. Na verdade, nós conhecemos mais Moisés porque ele deixou os 10 mandamentos, né? Ou porque ele, de certa forma, segundo os textos bíblicos, que ele resgatou, né, o povo Abiru, ou era o nome que tinha na época, ou os hebreus do Egito, através do Êxodo. Tem um capítulo da Bíblia que se chama Êxodo, que conta essa história. Mas Moisés, se a gente for ver a história de Moisés, ele conta a história de uma certa maneira, como eu posso dizer, uma maneira um pouco figurativa, de que Moisés foi encontrado num cesto pela filha do faraó do Egito. E então a filha levou Moisés para onde morava o faraó, né? E eles adotaram Moisés, e então Moisés cresceu entre os reis do Egito, os faraós, o faraó e a sua família. Porém, ele seria um hebreu que era da região ali e era escravizado pelos egípcios. Tá? Muito depois, os historiadores descobriram primeiro que a história não é bem assim. Né? Primeiro, os egípcios eles não eram escravos. Eles eram um povo que trabalhava duro na construção das pirâmides, porém, para a época, o que a gente hoje acha que é uma escravidão, para a época hoje era o que tinha. Né? Então, eles iam lá e os egípcios davam trabalho para eles em troca de lugar para morar, comida e tudo mais. Então, eles moravam, de certa forma, próximos à obra que eles estavam construindo. Porém, os egípcios, de certa forma, mantinham, né, a subsistência deles. E para a época, aquilo não era escravidão. Para a época, aquilo era o sistema trabalhista. Né? Não tinha CLT, não tinha juiz e advogado, então era uma coisa natural. Que se você quisesse sobreviver naquela época, você ia ter que se submeter a um trabalho que estavam te oferecendo. E como os hebreus não tinham terras, não tinham patrimônio, não tinham nada, eles aceitavam aquilo e viviam daquele trabalho. Só que Moisés, a história diz que ele era uma criança, foi gerada entre os hebreus e foi colocado, abandonado num cesto no rio, e a filha do faraó achou e acabou adotando. Então, assim, fica questionável, realmente, será que, né, foi isso que aconteceu? Será que a filha do faraó, de certa forma, não engravidou, uma gravidez indesejada, e o faraó acabou, de certa forma, assumindo aquela criança, porque era neto dele, etc. Então, existem historiadores que se debatem com relação a isso. Mas isso não é tão importante. É só para saber a origem de Moisés. E Moisés, ele cresceu, então, né? Ele teve a educação egípcia. Ele recebeu informação, a melhor educação que se pode ter, que é a educação da época, que é a educação que o faraó dava para os seus filhos, ou que pagava lá os sacerdotes da época, porque não existiam professores, né? Existiam sacerdotes, que ensinavam tudo que se conhecia naquela época. Só que Moisés, ele era uma pessoa de personalidade muito forte. Teve um evento que ele entrou em confronto com um soldado lá do faraó e ele acabou matando o soldado. E aí Moisés passou por uma época quando ele saiu, ele foi viajar, talvez o faraó falou para ele, dá um tempo, sai fora. Ele foi viajar, isso a história conta. E ele viajou por outros países e acabou sendo escravo em outro país. Né? E nesse outro país onde ele foi escravizado, da mesma forma, ele era um escravo porque trabalhava por comida, só que ele não tinha o direito de sair. Então era mais um regime um pouco mais de escravidão mesmo. Ele se afeiçoou, né, vamos dizer assim, o dono dele, né, o cara que escravizou ele, que era uma pessoa de posse daquele país, tinha se afeiçoou a ele, porque ele era uma pessoa, de certa forma, trabalhava bem, uma pessoa com uma cultura muito boa, uma pessoa muito instruída.
E esse patrão dele, na época, ele se afeiçoou a tal ponto que Moisés passou a conviver dentro da família dele e se casou com uma filha do patrão dele. E depois Moisés voltou para o Egito. Ele não se separou, nada, mas ele voltou para o Egito. Não se sabe se ele trouxe ou não a esposa. E voltando para o faraó, segundo isso conta a história, ele voltou, se juntou com os hebreus e, de certa forma, fugiu do Egito. Mas se a gente pensar, você imagina, a quantidade de hebreu que tinha naquela época, que então tinha um monte de hebreus, mulheres, crianças, idosos, animais que eles tinham para sobrevivência, para subsistência ali, para tirar todo aquele pessoal, né, todos aqueles animais, as crianças, os idosos, tudo, e fugir do Egito e não serem capturados pelos soldados do Egito, que na época era um império poderosíssimo, que tinham exércitos poderosíssimos, uma capacidade de navegação, etc, etc, né? E Moisés conseguiu fugir na surdina, assim. Eu acho que a história, de certa forma, ela foi um pouco, né, distorcida. Existem historiadores que acreditam que os hebreus eles cresceram tanto no Egito que eles se tornaram um problema social para o Egito, né? Porque eles eram muito pobres e eles trabalhavam e moravam do lado de uma grande construção, de uma nova cidade que o faraó estava construindo. E o faraó pediu para Moisés, leve esse pessoal daqui. Leve esse pessoal daqui, e Moisés, de certa forma, talvez pela história dele e tudo mais, ele pegou e, pela origem dele talvez, ele pegou esse pessoal, isso é o que alguns historiadores falam, tá? Estou contando as versões que nós conhecemos e as outras versões. Ele pegou esse pessoal e tirou, dizendo que ia levar o pessoal para um outro lugar, para uma terra prometida. Né? Criou lá uma fantasia, o pessoal sair fora dali, né? Que o faraó pediu para ele fazer aquilo. E então Moisés levou o pessoal no êxodo, os hebreus do Egito, e ficou 40 anos no deserto, porque quando ele chegou aonde ele queria, ele viu que aquele lugar já estava dominado. E por um povo que era altamente belicoso. Então ele chegou e falou, opa, já tomaram o lugar que eu queria chegar, então vamos voltar para o deserto e ficar esperando a oportunidade da gente vir para cá. E aí, então, Moisés conviveu com esse povo, que era, de certa forma, um povo vamos dizer assim, um povo bárbaro, né? Um povo que tinha uma educação muito precária, um povo muito violento, um povo que tinha, de certa forma, uma crença muito variada, rituais muito variados, e era um povo que, de certa forma, não tinha muito respeito um pelo outro. Né? O hebreu que você falou? Os hebreus. Então, Moisés conviveu com aquele povo, aquele hebreu no deserto, e ele teve, de certa forma, ele assumiu aquela responsabilidade. Ele teve, dessa forma, criar algumas leis para aquele povo conseguir não se matar, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos diminuir a quantidade de atrocidades e coisas que aconteciam. Então, o que a Bíblia conta foi que Moisés subiu no Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos de Deus. E Moisés e Kardec fala sobre isso aqui. Contei toda essa história contextualizando. Tá? E Kardec fala dessa passagem aqui, dizendo o seguinte, naquela época era muito comum, tudo que você queria criar de lei, você falava que era divino. O próprio faraó era divino. Né? Então, você queria criar uma lei num país, numa comunidade, você falava, ó, Deus manda fazer assim, ou os deuses mandam fazer assim. Né? Porque senão o povo não respeitava, porque o povo só respeitava o que eles temiam. Né? O povo, de certa forma, que tinha uma cultura muito atrasada, né? uma moral muito atrasada. Mas pelo temor aos deuses, eles aceitavam. E Moisés, então, implantou o monoteísmo a partir daí, e falou, olha, não existe nenhum outro Deus a não ser o único Deus que nós vamos chamar de Deus. E Deus falou para a gente seguir esses 10 mandamentos. Que é, na verdade, segundo alguns historiadores também, que é, na verdade, uma tradução do que ele sabia dos egípcios, que está no Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos, no Egito, era um livro onde a pessoa, quando morria, segundo a crença dos egípcios, a pessoa chegava no julgamento de Osíris e era feito para ele, era pesado o coração dele contra uma pena numa balança, tinha um Deus lá que fazia isso. Se o coração pesasse mais do que a balança, automaticamente tinha um outro Deus que tinha uma cabeça de jacaré
que pegava, porque era um temido do Nilo, né? No Nilo tinha bastante jacaré. Então, esse Deus pegava e levava esse espírito, né, que estava desencarnado, para o que eles conheciam como uma espécie de inferno. E se o coração não pesasse mais do que a pena, um coração leve, porque eles acreditavam que a consciência estava no coração, a pessoa passava por perguntas, né? Então, as perguntas eram exatamente as mesmas, só que em vez de falar não matarás, a pessoa tinha que dizer: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca desejei a mulher do próximo, eu nunca. Então, ele pegou aquilo e falou: bom, se aquilo serve para moralizar o povo egípcio, deve servir para moralizar também o povo hebreu. E aí ele converteu, né, segundo alguns historiadores, ele converteu o livro dos mortos nos 10 mandamentos, tá? E criou a primeira tábua de leis que o povo, de certa forma, usou para se moralizar, tá? Então, o Kardec, ele fala, Moisés, além dos 10 mandamentos, ele criou uma série de outros códigos, né, que ele divide, né, os mandamentos como sendo as leis morais e os outros códigos como sendo o Código Civil, que acabou se tornando a escritura dos hebreus, né? Que o que Moisés falou era lei, era divino, e Moisés usou isso daí, de certa forma, para dar uma validade, né, para as pessoas respeitarem, e ele criou uma série de leis. Não pode fazer isso, não pode conversar com o espírito, não pode fazer aquilo, não pode, se a pessoa pecar, né, trair o esposo ou a esposa principalmente não pode trair, né? Tinha que ser apedrejado, e de certa forma fez uma série de leis para conter um povo que na verdade não estava preparado ainda para umas leis menos severas, né? Então, Kardec fala muito isso aqui. Moisés foi o cara que começou a moralizar um povo que precisava de leis severas e leis baseadas na crença de que elas eram divinas e etc, etc. Tá? Legal? Esse foi Moisés. Tá? Quem aqui conhece os 10 mandamentos? Pode citar para mim os 10? Falta só 6. Falta só 6. Bom, então Moisés teve esse feito aí e é considerado hoje, vamos dizer assim, para os espíritas, é considerado como um enviado, né, um espírito que veio para começar um trabalho de moralização da raça humana, tá? Porque os feitos dele, de certa forma, ajudaram bastante e prepararam o terreno, né? Criaram uma nação extremamente forte, que são os judeus, os hebreus e os judeus, é basicamente a mesma coisa, e essa nação cresceu muito, criou aí um país bastante culturalmente muito forte, uma cultura tão forte que prevalece até hoje no que nós chamamos de cristianismo. Muito das nossas crenças no cristianismo na verdade, o judaísmo, depois que Jesus Cristo veio e fez uma adaptação moral das leis judaicas. Certo? Depois, ele aborda Jesus Cristo. Kardec, tá? Kardec aborda a missão de Jesus Cristo. E ele começa dizendo o seguinte: Jesus não veio destruir a lei. E ele fala, quando Jesus disse isso, ele quis dizer, eu não vim aqui para mudar as leis que Jesus considerava como sendo leis divinas. Tá? Ele não mencionou as leis de Moisés uma a uma. Ele falou, eu não vim destruir a lei, eu não vim mudar o que vocês acreditam como sendo divino. O que eu vim fazer é ensinar vocês a respeito disso. Eu vim aqui para mostrar como interpretar as leis. Só que é o seguinte, ele não mudou as leis do 10 Testamento, mas ele mudou todas as outras de Moisés. Ou pelo menos ele falou que não se podia fazer aquilo mais. Entendeu? Não podia matar a prostituta, não podia fazer um monte de atrocidades que as pessoas faziam. E Jesus nunca falou que não podia conversar com o Espírito. Isso é interessante. Até porque Jesus mesmo fazia muito isso, né? Tem várias passagens da Bíblia onde Jesus conversou com Isaías e Moisés, onde Jesus conversou com os demônios que se intitularam Legião. Ou seja, Jesus mesmo tinha essa habilidade e essa prática de conversar com os espíritos. E nunca foi falado, ele nunca falou, olha, vocês evitem de fazer isso. Ele sempre tratou isso com uma naturalidade muito grande.
E então o que Jesus veio trazer para a gente é principalmente a lição do amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão a lei e todos os profetas. Né? Então o que Jesus veio falar, a única coisa que importa é a lei do amor. Entendeu? Todas as outras leis que são importantes, que são vitalícias, que não se alteram com o tempo, são derivadas dessa lei. Então, foi essa a principal missão de Jesus Cristo. E ele falou ainda, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último jota. O que ele quis dizer, segundo Kardec, eu estou falando tudo segundo Kardec, tá? O que ele quis dizer é o seguinte, não é que Jesus veio falar, todo mundo vai pagar, né? Porque a gente tem essa mania de interpretar sempre do lado punitivo. Né? Ele quis dizer o seguinte, essas leis não mudam. Não adianta a gente desafiar a lei divina. Porque a lei divina é a lei que gerou tudo. Então, nada vai passar sem que as leis divinas se cumpram. Então, ninguém vai evoluir se não aprender a amar o próximo, porque é impossível. Faz parte da lei da criação. Então, é isso que o Kardec interpretou como sendo essa frase de Jesus Cristo. E ele ainda falou o seguinte, Kardec, né, que Jesus vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim é a que é vivida no reino dos céus. Quando Jesus falava reino dos céus, era de certa forma, uma imagem que ele precisou criar na cabeça das pessoas de que existia um lugar físico, que era o reino dos céus, que ele chamava, né? Para que as pessoas tivessem essa ideia de que, saindo daqui, a gente vai para o céu, vai para um outro lugar físico. Né? E nesse reino dos céus, Jesus sempre falava muito sobre o reino dos céus, que lá existem muitas moradas na casa do meu pai, ou seja, Jesus sempre deu essas dicas, mas o povo da época não conseguia entender, então ele não podia se aprofundar muito nesses ensinamentos. Né? Então ele falava, existem muitas moradas na casa do meu pai, depois os espíritos vieram e falaram, as muitas moradas são o universo, existem espíritos em todo o universo, em diferentes níveis de evolução. Então, e ainda o espírita imagina que é o seguinte, então tem espírito em todos os planetas. Não é isso que os espíritos estão falando. Existem espíritos em todo o universo material e em outros universos que a gente não conhece. Né? Então, não é assim, então tem espírito aqui, tem espírito em Marte, tem espírito não sei aonde. Não é bem assim. Né? O que os espíritos ainda estão buscando essa forma de entender. Mas existe também espírito nos outros planetas, porque existem espíritos que precisam da matéria para continuar a sua evolução. Né? Mas vão além disso. Existem espíritos que se irradiam para todos os lugares, independente de onde estão. Bom, então, esse, de certa forma, foi a interpretação. É difícil falar só isso de Jesus, porque Jesus deixou tanta coisa em pouco tempo. Né? Mas não vou me aprofundar muito em Jesus, porque a parte acho que é mais interessante para Kardec abordou com mais profundidade foi falar do Espiritismo e foi falar sobre a aliança da ciência e da religião. Tá? Então ele disse, Jesus veio, deu o segundo passo, talvez o passo mais importante, que foi trazer a interpretação correta da lei do amor de Deus. Né? Então ele abriu uma porta muito grande para a gente poder caminhar. E ele fala o seguinte, que a ciência, na época, não tinha condições de interpretar o que Jesus falava. Porém, faz parte do papel da ciência, né, contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para que ela progredisse. Ou seja, a ciência não podia, mas a ciência foi progredindo até chegar um momento onde a ciência possibilitou a raça humana ter uma certa compreensão do mundo, de forma que o Espiritismo pôde vir. Interpretação do Kardec. Tá? E aí ele fala sobre o Espiritismo. Ele fala que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, o Espiritismo ele veio trazer também um passo muito importante, que é fazer a gente abrir os olhos para o fato de que não existe apenas um mundo físico, e que existe um mundo inteligente, um mundo de seres pensantes e atuantes
que vão além do mundo físico e que é possível se comunicar com esses espíritos, né? A base do espiritismo é essa, que eu preciso se comunicar com esses espíritos e, principalmente, é possível a gente aprender com esses espíritos, né? Então, ele fala que o trabalho do espiritismo, o papel do espiritismo é esse, é possibilitar essa compreensão e conscientizar as pessoas disso e preparar as pessoas para que elas comecem cada vez mais trocar informações entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tá? Ele fala sobre a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. E a do Novo Testamento tem do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, né? É lógico, Kardec estava num contexto onde o Espiritismo era a grande revelação da época. Então ele vê o Espiritismo como uma coisa que vem com o mesmo valor de Moisés e de Jesus Cristo, a terceira revelação. É lógico que o Espiritismo não é a única filosofia que trabalha a comunicação com os espíritos. Existem muitas outras, existem filosofias até anteriores à do Kardec, que já reconhece que é possível se comunicar com os espíritos, práticas espirituais, etc. Inclusive, regiões que nem acesso à informação tinham, como, por exemplo, o xamanismo, que eram os índios de diversas regiões do mundo, né? Não estou falando só na América ou só em algum outro lugar, mas o xamanismo é o nome que é dado a todo tipo de prática de comunicação com espíritos para poder saber como agir através de rituais, né, de expansão da memória, utilizando algum tipo de substância, como, né, o chá de ayahuasca, que é o utilizado no Peru, em outras regiões da América, ou outras coisas que os xamãs utilizavam para poder entrar nesse estado de expansão de consciência e ter acesso às informações. Tá? É lógico que nem todos os xamãs utilizavam substâncias alucinógenas para poder chegar nesse nível de expansão da consciência. Tá? Mas é o nome que se dá a esse tipo de prática. Então, ele assume que o Espiritismo é, então, a terceira grande revelação, que veio trazer um pacote de novas ideias que vão permitir com que a humanidade dê um outro grande salto moral, tá? Na sua evolução. Tá? E ele fala assim, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ou seja, venho colocar em prática aquilo que Jesus falou com uma nova ótica. Uma ótica que já reconhece o mundo espiritual, o nosso destino como espírito, um espírito que não desaparece a partir da morte do corpo, mas sim continua a sua progressão evolutiva. Né? E ele fala assim ainda, vim cumprir nos tempos preditos, que na época se falava muito, Jesus falou isso, né? Que ele estava partindo, mas que viria o Consolador continuar o trabalho que ele começou. Né? Então, o Kardec interpretou que o Consolador era exatamente o Espiritismo. Tá? Então, ele diz, o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, a obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. É um tremendo marketing, não é? Vamos, né? Não estou criticando o Kardec, só estou falando assim, ele se aproveitou daquela oportunidade que ele estava tendo de trazer essa filosofia e falou, eu vim aqui apenas cumprir o que Jesus já deixou. Jesus falou que isso ia acontecer e está acontecendo agora. Esse agora é o Espiritismo. Né? Não estou julgando que o que ele falou é verdade ou mentira, mas ele interpretou dessa forma. Ele sempre falou, o Consolador é o Espiritismo. E os Espíritos falaram isso para Kardec no Livro dos Espíritos. Será que Kardec era religioso antes dele buscar, ou antes dele ter contato com os Espíritos? Será que ele era uma pessoa religiosa? Ele era cristão. Ele era cristão. Ele tinha a educação cristã, né? E, inclusive, existem até alguns autores que falam assim, se Kardec fosse budista, né, talvez ele escrevesse a doutrina espírita de acordo com o ensinamento budista.
né? Então, assim, existe, de certa forma, uma análise que é feita sobre isso, mas, de certa forma, isso não muda muito, porque todos os considerados avatares, né, ou mensageiros divinos que vieram, os espíritos evoluídos que vieram trazer ensinamentos, todos eles pregam amor ao próximo. E Jesus falou, é só o que importa. O resto é tudo desdobramento disso. E todos eles pregam amor ao próximo, né? Aqueles que são considerados grandes mestres da humanidade, né? Então, não ia mudar muito vamos dizer assim, a essência moral por trás do espiritismo, né? E os espíritos responderam para Kardec que o melhor exemplo, quando Kardec perguntou qual é o melhor exemplo moral que se pode ter para a gente considerar como um modelo, os espíritos falaram, Jesus Cristo, né? Então, Kardec, que era cristão, usou a doutrina de Jesus Cristo, ou pelo menos o ensinamento de Jesus Cristo, para embasar, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Embora, se a gente for olhar os outros livros dele, existe um contexto moral muito forte, mas não necessariamente ligado a algum dogma religioso. É o ensinamento moral de amor ao próximo, de caridade e etc., que é comum a todas as religiões de bem, né? Bom, então, ele disse, né, que o Espiritismo é o Consolador, que foi deixado, foi mencionado por Jesus antes da partida dele do nosso planeta. Legal? Todo mundo concorda? Todo mundo olha, assim. Algumas pessoas ainda pensam assim, esse cara está falando. Bom, isso aqui foi a interpretação de Kardec, tá? É lógico que cada um aqui pode interpretar da maneira que quiser. Estou passando para vocês os valores que o Kardec deixou no livro, tá? Aí o Kardec aborda, esse acho que é a parte mais interessante, pelo menos ao meu ver, do capítulo, que é a aliança da ciência e da religião. E ele começa assim, a ciência e a religião são duas alavancas na inteligência humana. Vamos falar sobre isso. Uma revela as leis do mundo material e a outra a do mundo moral. Então, a ciência traz o conhecimento do mundo material e a religião traz o conhecimento do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus. Não podem contradizer-se. Essa acho que é a parte mais interessante desse capítulo. A ciência e a religião sempre entraram em conflito. E o principal motivo que eu entendo, que eu tenho para mim, é que é preciso uma forte profissão de fé para você ter uma religião. Porque a religião é a busca de entender o desconhecido de forma moral. Mas eu tenho para mim também que é preciso uma profissão de fé muito maior para você acreditar na ciência. Porque a ciência é muito limitada. E você assumir que a ciência contém a verdade absoluta, no nível que nós estamos, onde a ciência descobre uma coisa nova a cada dia, e muitas vezes essa coisa nova contradiz uma crença antiga da ciência, descobre que não era bem assim como a gente pensava. Você falar assim, para mim não faz sentido a religião, eu fico com a ciência, precisa de uma força de fé muito grande, que é você acreditar num conhecimento muito, muito, muito limitado. Então, Kardec fala, tudo isso é bobagem, porque a ciência está lá para buscar entender esse mundo, né? E, de certa forma, nós temos que acreditar sim na ciência, mas sempre com aquele viés de, para mim faz sentido, mas se acharem alguma coisa diferente e que me faça outro sentido maior ainda, eu vou mudar. E o Kardec propôs isso para o Espiritismo. O Espiritismo sempre vai seguir o que diz a ciência. Se a ciência descobrir algo novo que contradiz o que o Espiritismo acreditava, o Espiritismo vai se alterar. E ele pede para a gente, continuem a fazer isso. Não coloquem o Espiritismo dentro de uma religião, num centro espírita dogmático, aonde o que eu escrevi passa a ser uma escritura sagrada. Que vocês vão estar fechando os olhos para as novas descobertas.
Então, é muito importante a gente ter esse conceito que foi o desejo final de Kardec, de que a gente não se limite ao que ele deixou. Sempre questione, sempre busque novas informações. Muitos entre os espíritos fazem isso através de um trabalho de continuação que o Kardec fez. Eles continuam perguntando para os espíritos. Teve um caso muito interessante do Kardec mesmo, no Jornal Espírita, na Revue Spirit, né, que é a revista espírita, que o Kardec mudou a opinião dele. Que tem um ano lá que ele fala que ele aborda os espíritos para perguntar se os espíritos... Não, se os animais tinham alma. E os espíritos falam que não. Depois, alguns anos depois, os espíritos falam que sim. E ele faz uma consideração dizendo que as pessoas na época não estavam preparadas para entender o que significavam os animais, né? E depois de alguns anos estudando o espiritismo, entendendo o que era alma, os espíritos vieram e falaram que sim, que não bem como a gente imagina, mas existe, porque a vida toda, a consciência é uma evolução, a gente sai desde o átomo. Aí os espíritos explicam com muito mais detalhes. Então, assim, o próprio Kardec mudou de opinião ao longo da jornada educativa dele sobre o espiritismo. E ele pede, continue mudando, continue buscando novas informações. Isso não quer dizer que você mudar de opinião significa que você, de certa forma, não tem vamos dizer assim, uma certeza do que você acredita, né? Que só os tolos, né, não mudam de opinião. Então, assim, ele fala, continue mudando de opinião, desde que tenham elementos para isso. Desde que vocês recebam a informação, essa informação seja validada, compreendida, e aí vocês absorvam. Tá? Então, o Kardec aborda essa parte do capítulo dizendo sobre isso, que a ciência e a religião, elas não devem andar separadas, porque são ambas criações divinas, a ciência como sendo a busca do conhecimento do mundo físico, como as coisas funcionam, e a religião como a extrapolação, através da filosofia, para a gente entender aquilo que a ciência não consegue entender ainda, né? E, de certa forma, abrir caminho para a ciência, porque muitas vezes a religião acreditou-se em coisas, a ciência foi lá tentar comprovar, e às vezes comprovou, às vezes não, e aí essa religião mudou um pouco a sua trajetória, né? Porque nós estamos ainda engatinhando na fase do conhecimento. E aí ele fala também assim, então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá, no futuro, inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já que lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos. Então, Kardec fez uma série de experimentos na época, que foram muito questionados, experimentos de efeito físico, onde os espíritos criaram fenômenos físicos, né? Isso acontece ainda hoje. Existem muitos lugares que praticam isso e tem um documentário muito interessante, vocês podem acessar aí até pelo YouTube, que é o Experimento de Shows, acho que o nome é esse. Se alguém Na Inglaterra? Na Inglaterra, que foi um grupo de pessoas não ligadas a nenhuma religião, que eles se prontificaram a tentar reproduzir aqueles fenômenos e eles trabalharam durante anos até eles conseguirem começar a ter alguns resultados, e aí os resultados vieram com uma intensidade muito grande. Eles convidaram cientistas do mundo inteiro para participar, e esses cientistas participaram. Os cientistas fizeram uma espécie de auditoria nos experimentos, eles levaram... Teve um interessante, né, que eles pegavam um filme de máquina fotográfica daquele antigo, e colocavam lá e faziam as experiências, e o filme ficava todo marcado com mensagens, frases, palavras, depois eles tiravam dali, né? Por cumprir, assim, né? Não tinha como você tirar aquela foto, porque o filme, a frase ficava ao longo da fita. E os cientistas, eles levaram os próprios filmes, colocaram lá na câmera, lá, acompanharam, tiraram o filme todo lacrado, com algum tipo de marca para eles saberem que era o mesmo filme, e eles levaram e comprovaram. E os cientistas dão relatos nesse documentário e falam, realmente, eu não sei explicar, mas eu vi. E porque eu vi, agora eu acredito, e ainda estou tentando entender.
Mas e Kardec começou com essa história de fazer as experiências, porque na época, na França, ele aprendeu, ele conheceu o Espiritismo através desses fenômenos. Ele foi convidado a participar de uma sessão de apresentação de mesa girante, e a partir de lá ele tomou conhecimento, então ele foi, de certa forma, aprendendo a partir daí. Depois ele abandonou isso daí, ele ficou mais com a parte de conversar com os espíritos e colocar a informação dos espíritos no livro. Mas ele começou através disso daí. Bom, no YouTube aqui o link do experimento. Legal. Bom, e a partir daí, então, como o nosso tempo também já está se esgotando, nesse capítulo tem posso dizer, tem algumas mensagens dos espíritos, né, que foram passadas. Eu não vou ler as mensagens dos espíritos, porque elas falam exatamente sobre isso, tudo que eu falei aqui, mas de uma maneira mais poética, né? Os espíritos colocam aqui que é hora da gente passar a buscar esse conhecimento, e etc, etc. E tem um caso aqui que é bem interessante, que é um texto que gerou muita polêmica, que é um texto que começa com a palavra Santo Agostinho, com essa frase, Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo, e no meio do texto ele fala que Santo Agostinho recebeu um chamado quando estava indo para Damasco, e Santo Agostinho fala, meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E aí todo mundo fala assim, nossa, então Santo Agostinho é a encarnação de Paulo, de Tarso, né, ou Saulo de Tarso na época. E aí eu fui na internet procurar, e tem uma série de pessoas falando isso, Santo Agostinho é a encarnação de Paulo de Tarso. E outros falando, gente, não existe nenhum lugar falando que isso aí é assim. Né? E aí você lê o texto e fala, mas está falando aqui, Santo Agostinho, falando da vida de Santo Agostinho, que foi uma pessoa que tinha uma vida desregrada, e ele também recebeu um chamado. E você lê o texto com mais atenção, você vê que a maneira com que o Kardec escreveu, talvez tradução do francês para o português, o que ele quis dizer é que Santo Agostinho recebeu um chamado igual a Paulo. Só que ele põe de um jeito que você fala, nossa, Santo Agostinho é Paulo. Mas não, Santo Agostinho, a partir de um momento, ele teve um insight, ele recebeu um chamado igual ao de Paulo, e ele passou a ser um divulgador do cristianismo, assim como Paulo fez, e viveu, né, essa vida de divulgador do cristianismo como uma pessoa moralmente muito elevada. E no final, ele usa esse texto, na verdade, do Kardec, ele não queria causar essa polêmica, acabou causando sem querer. E no final ele usou esse texto para dizer o seguinte, que o Santo Agostinho, antes de morrer, ele fala o seguinte, quando ele estava em Santa Mônica, ele disse, estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. E a mãe dele já tinha morrido. Então ele falou assim, Santo Agostinho era uma pessoa que tinha essa consciência de que os espíritos, né, sobreviviam à morte e ficavam no mundo espiritual cuidando da gente. Então é só essa polêmica interessante porque tem muito texto falando sobre isso. Santo Agostinho é a reencarnação de Paulo de Tarso. Legal? Alguma pergunta? Ou comentário? Ou crítica? Principalmente crítica. Eu adoro crítica. Fala. Não, pergunta fácil, não vai, né? Não. Esse é o capítulo 1 inteiro? Esse é o capítulo 1 inteiro. Tem bastante informação interessante que eu gostei bastante, mas teria como você dizer com as suas palavras qual é a essência do capítulo 1? A essência do capítulo 1 é Kardec colocar o Espiritismo como a terceira revelação, que não é uma revelação que vem mudar as duas primeiras, mas ela vem trazer nova luz sobre as duas primeiras, né, novos elementos de interpretação para as duas primeiras, e principalmente falar que o Espiritismo é uma filosofia cristã. Porque ela vem e não desmente, só reforça tudo que Jesus Cristo falou. Né? E é uma preparação para que as pessoas que vão começar a estudar o Espiritismo saibam que elas estão estudando uma nova ótica do que Jesus falou. Né?
E com isso eu creio, esse é o meu conceito sobre isso, é que o Kardec ele se apoiou muito não na religião católica, que tinha uma má fama na época do Kardec, mas nos ensinamentos de Cristo para divulgar o Espiritismo, porque ele acreditava realmente que o Espiritismo era uma continuação da filosofia de Cristo. Então, ele começou esse capítulo preparando as pessoas. Chegou a terceira revelação, nós vamos reforçar tudo que Jesus falou, não fiquem com medo, não fiquem com raiva da gente, a gente não vai querer tirar Jesus do escanteio e colocar um novo ensinamento, não é isso, a gente só vai trazer uma interpretação que vai ajudar a gente a entender o que Jesus falou. Respondeu? Sim, obrigado. Mais alguma coisa? Nicole, você falou que ia fazer uma pergunta. Ai, que mentira. Ok, pessoal. Então, desculpa aí tomar tanto tempo de vocês. Um assunto extenso. Um assunto bastante extenso. Bem interessante, né? Com bastante informação. Espero que alguma coisa tenha servido para vocês de alguma forma, né? E se tiverem alguma dúvida, alguma questão, algum posicionamento para fazer e quiserem procurar fora daqui, fiquem à vontade, tá? Agradeço a participação de